Amém. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Boa noite a todos. Enquanto a nossa equipe de multimídia coloca ali o PowerPoint, é um prazer estar aqui de novo para falar com vocês. Aula de número 1, as raízes do pentecostalismo brasileiro. Como nós vamos falar sobre raízes do pentecostalismo brasileiro, você precisa saber que existem certas divergências em relação a quando surgiu o movimento pentecostal. E essas divergências são divergências importantes porque elas falam muito sobre quem nós somos. Por exemplo, o dicionário do Internacional do Movimento Carismático Pentecostal, ele diz que há 4 maneiras de tentar entender a origem do movimento pentecostal. Então, dada essa colocação, a gente de começo já sabe que você tem mais de uma maneira de pensar como surgiu o movimento pentecostal. De maneira bem rápida, deixa eu comentar cada uma dessas abordagens, e provavelmente se você já leu alguma coisa sobre o movimento pentecostal, muito provavelmente você já viu uma dessas abordagens sendo explicada ou sendo acolhida. A primeira abordagem é o que ele chama de abordagem providencial. Essa abordagem tenta perceber o movimento pentecostal surgindo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e é uma promessa do Espírito Santo. Veja, geralmente quem pensa o movimento pentecostal surgindo em Atos dos Apóstolos são as igrejas locais e teólogos com menos experiências históricas, porque, de fato, o movimento não surge em Atos capítulo 2. Então, essa é uma abordagem onde nós tentamos ligar o movimento pentecostal a Atos capítulo 2. Além dessa abordagem, nós temos a abordagem genética, que é talvez aí a abordagem mais comum, pensando o movimento pentecostal como sendo o resultado de movimentos históricos do século XIX. O movimento de santidade wesleyano, o movimento evangélico reformado, os ensinos dispensacionalistas. Então, quando você ler alguma coisa pensando o movimento pentecostal surgindo desse período, é uma abordagem genética. Em terceiro lugar, nós temos uma abordagem multicultural. Essa é uma abordagem mais nova e você vai ver ela sendo cada vez tomando mais corpo. Tenta pensar o movimento pentecostal como um movimento de luta social. Uma luta social entre negros e brancos, entre classes trabalhadoras e elites ricas dos Estados Unidos. Então, já é uma abordagem comum e, às vezes, você pode ler um livro e ele tentar mostrar isso. Mostrar que o movimento pentecostal é um movimento de minorias negras, pobres, etc., etc. É uma leitura multicultural. Por último, é a abordagem funcional, é aquela que é feita principalmente pelos cientistas sociais para tentar entender o movimento pentecostal a partir da sua aderência. Nós temos um trabalho muito conhecido nesse sentido, que é o do Paul Freestone, Nem Anjos e Nem Demônios, onde ele propõe as ondas do pentecostalismo brasileiro. E provavelmente você também já deve ter ouvido esse estudo de ondas. Como é possível a gente perceber? Há mais de uma maneira de pensar a origem do movimento pentecostal. E a partir do momento que você escolhe uma abordagem, que você pensa uma origem para o movimento, isso vai ter desdobramentos no que é ser pentecostal, no que creem os pentecostais e, principalmente, nos embates entre pentecostais e cessacionistas. Pastor, o que é um cessacionista? É aquele que se levanta para tentar descredibilizar o movimento pentecostal a partir da confiança de que os dons espirituais sobrenaturais cessaram. Então, esses não existem mais, logo o movimento pentecostal também não tem legitimidade. Então, perceba que são muitos conflitos, são muitos embates, e às vezes a gente escolhe uma leitura dessa e acaba chegando a conclusões equivocadas sobre o que é ser pentecostal. Para tentar evitar ao máximo uma abordagem equivocada como essa, e às vezes chegar à conclusão que está longe de ser o que é ser pentecostal, eu desejo responder uma pergunta que eu acho que é anterior a pensarmos a origem do pentecostalismo.
Qual pergunta? A pergunta é: o que significa ser pentecostal? E veja, depois de responder essa pergunta, eu acho que fica muito mais fácil e natural compreender como surge o movimento pentecostal. Se você desejar, então, um embate histórico e compreender essas divergências todas, depois você pode procurar um vídeo onde eu falo sobre isso. Hoje, eu quero mostrar a você como o conceito ser pentecostal justifica e explica a origem do movimento pentecostal. Até para nós também respeitarmos o ambiente de culto e para nós não nos desvencilharmos tanto do texto bíblico. Para falar sobre o que significa ser pentecostal, eu desejo recorrer ao texto que eu avalio ser talvez o mais importante para os pentecostais dentro da síntese de sua crença. 1 Coríntios capítulo 12. Eu quero ler apenas 3 versículos dessa passagem e daqui tirar o conceito do que significa ser um pentecostal. Tudo bem? E aí depois da gente entender o que significa ser pentecostal, nós conseguiremos então entender a origem do movimento pentecostal. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, 5 e 6. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Observe que interessante. Qual o propósito de Paulo começar a falar sobre os dons espirituais? Capítulo 11, 12, 13 e 14 de 1 Coríntios, Paulo fala sobre liturgia, os elementos essenciais do culto. E nesse trecho que nós acabamos de ler, Paulo vai falar sobre um problema que está relacionado ao uso dos dons espirituais na igreja de Corinto. Qual que é o problema? A igreja de Corinto está supervalorizando um dom espiritual em detrimento de todos os outros. Depois, quando você for ler o capítulo 14, você vai perceber isso. A igreja, quando se reunia, ela tinha tanta língua estranha sendo falada ao mesmo tempo, que aquilo não estava produzindo edificação. Nesse sentido, Paulo vai falar sobre como eles devem utilizar de forma apropriada os dons espirituais, mostrando a esses irmãos de que não existe apenas um dom espiritual, mas vários dons espirituais. E o que Paulo tenta mostrar com essa diversidade é diversidade e unidade. Apesar de haverem vários dons espirituais, todos eles vêm da mesma fonte. De onde vem o dom de profecia? De onde vem o dom de profecia? De onde vem o dom de cura? De onde vem o dom de sabedoria? De onde vem o dom de palavra de inteligência? Todos os dons espirituais vêm da mesma fonte, que é o Espírito Santo. Então, apesar de haver diversidade, há unidade, porque todos eles vêm da mesma fonte. Nesse sentido, o que Paulo quer mostrar à igreja de Corinto é que eles não precisam focar em apenas um dom espiritual, porque o Espírito se manifesta de forma diferentes. O Espírito se manifesta com carismas diversos, e é daí que vem a expressão carismático, que significa exatamente o dom espiritual. Então, o Espírito Santo tem vários dons espirituais. Bom, pegando este ponto que Paulo está levantando, nós temos várias manifestações espirituais, mas todas elas vindo da mesma fonte. É daí que então surge o conceito do que é ser pentecostal. O que é ser pentecostal, então? Eu quero apresentar esse conceito para vocês, que é um conceito muito importante para nós
avançarmos em tentar compreender a origem do movimento pentecostal. Pentecostal é melhor compreendido sobre duas expressões importantes: movimento pentecostal. Talvez você já tenha ouvido essa expressão e, por assonância musical ou pelo som da palavra, você tenha dito: nossa, mas esse deve ser uma expressão chula, uma expressão que denigre a imagem dos pentecostais. Muito pelo contrário. Quando nós falamos de movimento, nós estamos falando da grande diversidade de atuações do Espírito Santo que existe na igreja. Quando falamos em movimento, nós estamos falando de diversidade. E quando falamos de pentecostal, falamos da fonte de todas essas experiências. Portanto, movimento pentecostal diz respeito ao movimento do Espírito sobre a igreja de Cristo, com o mesmo propósito de trazer honra e glória ao nome de Jesus. E o Espírito Santo não se manifesta só de uma maneira. O Espírito Santo se manifesta de maneiras mais distintas possíveis. Por que entender este conceito é importante? Por pelo menos dois motivos. Primeiro, porque a partir daqui, nós entendemos que ser pentecostal não significa aquilo que Deus está fazendo em um lugar específico da história. Ser pentecostal significa aquilo que o Espírito está fazendo no mundo para trazer honra e glória ao nome de Jesus. Segundo, ser pentecostal, portanto, significa não estar preso a um lugar específico. E nesse sentido é que eu acho que às vezes nós nos perdemos nos estudos pentecostais. Porque nós pensamos que o Espírito Santo começou a trabalhar num lugar chamado Azusa. E que a partir de lá sai o movimento pentecostal. Veja, eu acabei de dizer para você que movimento pentecostal é um movimento do Espírito no mundo. Não é o movimento do Espírito num lugar. Professor, pastor, mas será que existe este movimento no mundo, nesse período em que está acontecendo alguma coisa em Azusa? Eu queria indicar para você 3 lugares diferentes, 3 personagens distintos e um período da história muito parecido. De 1904 a 1907, nós temos um movimento do Espírito no mundo que está acontecendo no país de Gales, que está acontecendo na Índia e que está acontecendo nos Estados Unidos. E não estou pegando os outros movimentos como o do Brasil. Veja, 1904 a 1905, o Espírito está se movimentando no país de Gales por meio de Evan Roberts. E o Espírito Santo está trazendo honra ao nome de Jesus, sem que não haja nenhuma conexão com o que está acontecendo na Índia. Sem que haja nenhuma conexão com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Em 1905 e 1906, Minnie Abrams escreve um livro falando sobre o que Deus está fazendo em Mukti, na Índia, por meio do movimento do Espírito. E todos nós conhecemos o tão conhecido movimento da Rua Azusa de 1906. Sabe o que estes elementos históricos nos dizem? Que movimento pentecostal não tem a ver com o que Deus está fazendo nos Estados Unidos. Movimento pentecostal tem a ver com o que Deus está fazendo no mundo para trazer glória ao nome de Cristo por meio do movimento do Espírito. Então nós não podemos compreender o movimento pentecostal como sendo algo restrito, enclausurado e preso à Rua Azusa. Porque o Espírito não está limitado aos Estados Unidos. O Espírito está soprando pelo mundo, fazendo coisas maravilhosas. O Espírito está se movimentando de formas mais diversas. E se você desejar estudar esses movimentos, você vai perceber como eles são únicos. O que está acontecendo nos Estados Unidos é diferente do que está acontecendo na Índia e é diferente do que está acontecendo no país de Gales.
Tudo isso são movimentos do Espírito que a igreja está experimentando. Isso é muito importante para nós, porque é essa compreensão que nós devemos utilizar para entender a origem do movimento pentecostal. O movimento pentecostal não diz respeito ao que está sendo reverberado de outro lugar no Brasil. O movimento pentecostal tem a ver com o Espírito Santo que está se movimentando aqui, como ele esteve se movimentando em outros lugares. E é exatamente isso que faz o movimento pentecostal brasileiro ser totalmente diferente do movimento pentecostal norte-americano, da Índia e do país de Gales. Porque nós estamos falando do Espírito Santo que está se movendo para trazer glória ao nome de Cristo. Nesse sentido, nós não podemos forçar e restringir o movimento pentecostal a uma compreensão limitada. Porque o que o Espírito Santo está fazendo no Brasil é muito grande. E talvez você não tenha dimensão disso. Talvez, quando eu falo para você, olha, o que o Espírito está se movimentando no Brasil é grande, você pense na sua experiência comunitária, na sua compreensão particular. Deixa eu te apresentar alguns números importantes que mostram como o que está acontecendo no Brasil é um movimento do Espírito e não a reverberação de um som norte-americano. Até 1900, o número de evangélicos no Brasil era um número muito pequeno. Mas sabe o que acontece de interessante no Brasil a partir de 1900? A partir de 1900, o Espírito Santo decide se movimentar por essa nação, através daquilo que nós chamamos como movimento pentecostal. Você sabe qual foi a consequência em 100 anos do movimento pentecostal brasileiro? Deixa eu te mostrar esses números, que são tirados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Talvez vai ficar pequeno, mas aí em casa você assiste de novo, aí você aproveita, curte o nosso canal, manda um link para alguém e diz, olha, vem estudar com a gente, tá bom? Olha que interessante, 1900, esses são dados do IBGE. Em 1900, nós não temos sequer um pentecostal no Brasil. Mas a partir do momento que Deus decide movimentar o seu espírito nesta nação, em 100 anos de história, o movimento pentecostal sai de 0 pessoas para 25.370.484 pessoas. Você consegue entender como o Espírito Santo está fazendo grandes coisas no Brasil? Se você comparar com movimentos anteriores ao movimento pentecostal, como, por exemplo, os movimentos missionários que vêm da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Adventista, da Igreja Metodista, eles não chegam nem perto do crescimento pentecostal e do que está acontecendo no Brasil. Por quê? Porque o que está acontecendo aqui não se explica por estratégia humana, se explica por um mover do Espírito Santo sobre o solo brasileiro. Em 100 anos de história, nós vimos o Espírito Santo alcançar 25 milhões de pessoas. É muita gente. Este elemento é suficiente para nós, para mostrar que ninguém conseguiria fazer isso. Não existe uma agência missionária, não existe um pregador eficaz que conseguiria alcançar um número tão alto. A igreja cresceu de maneira assustadora, porque há um movimento do Espírito sobre a igreja do Brasil. E nós nem estamos pegando os números de 2020, porque só vai sair ano que vem. Nós estamos pegando os números de 2010. E dá para perceber neste momento que o movimento pentecostal não cabe dentro da Rua Azusa. O movimento pentecostal não cabe dentro de Muquiti, na Índia. O movimento pentecostal não cabe no país de Gales.
O movimento pentecostal é o que o Espírito está fazendo no mundo para trazer glória ao nome de Cristo. É isso que significa ser pentecostal, e é assim que o Espírito começa a se movimentar nesta nação. Os pentecostais estão crescendo, e um doutor importante decide fazer um estudo sobre exatamente esse elemento. Porque nós estamos falando de números que são únicos na história da igreja. Números recordes. Ele decidiu então investigar o que é que fez com que os pentecostais crescessem tanto. E durante 5 anos, ele pesquisou em igrejas e conversou com líderes. E fez uma etnografia, um estudo de campo. E chegou às conclusões importantes. Por que os pentecostais crescem tanto? Das entrevistas que ele fez, ele apresenta para a gente os seguintes dados. As pessoas que foram introduzidas ao movimento pentecostal, elas entregaram a vida a Jesus de acordo com algumas porcentagens. 41% das pessoas entregaram a vida a Jesus ouvindo um testemunho pessoal. 28% entregaram a vida a Jesus participando de um culto. 23% é filho de cristão que cresceu na igreja. 4% fez parte da igreja porque foi curado, ouviu o milagre. 2% entrou na igreja lendo a Bíblia. 1% fez parte da igreja pelo testemunho de rua e 1% pelas mídias sociais ou as mídias digitais. O que eu quero mostrar para você nesses dados que ele está indicando para a gente é que a maioria das pessoas que entraram no movimento pentecostal entraram por causa do testemunho pessoal de alguém. Uma pessoa conhecida que às vezes compartilhava a sua experiência pentecostal. E depois de compartilhar essa experiência pentecostal, essa pessoa era convidada a entregar a Cristo a vida. Olha que coisa interessante ele diz sobre essa experiência pentecostal. Ele diz o seguinte. Está 1-0, mas vamos virar esse jogo. Aí. Ele diz o seguinte. O estilo de testemunho usado pelos pentecostais no Brasil foi diferente em alguns aspectos. Em particular, o conteúdo principal de uma conversa de testemunho é mais experiencial e testemunhal. Sabe o que ele está dizendo? As outras denominações têm a seguinte estratégia evangelística. A gente se reúne com um grupo e conta para esse grupo explicações do texto bíblico, que é um princípio da reforma protestante. Então, lendo o texto bíblico, você se converteria. Sabe como é que os pentecostais fazem? Eles se encontravam com alguém e diziam, eu estava na pior, eu estava doente, estava enfermo, estava alguma coisa na minha vida, mas Deus fez algo poderoso na minha história. E depois de contar o seu testemunho pessoal, a pessoa dizia, você também não deseja ter isso na sua vida? Você também não deseja ter este movimento do Espírito acontecendo em você? 48% das pessoas que entraram no movimento pentecostal ouviram um testemunho desse. A minha vida estava destruída, eu recebi a Cristo e a minha vida foi transformada. Aquilo que Cristo fez na minha vida, Ele também pode fazer na sua vida. Isso é distintivo por quê? Porque o grande crescimento pentecostal se deu exatamente pela experiência pessoal que os cristãos brasileiros tiveram com o Espírito Santo. E talvez haja aqui entre nós pessoas que se converteram assim, que foram confrontados com o testemunho de alguém, que no final disse a você, olha, o que Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua. E naquele momento os seus olhos brilharam para a obra de Jesus e você disse, eu quero que Jesus faça isso na minha vida. Por isso que o movimento pentecostal tem origens tão sólidas, porque diz respeito ao movimento do Espírito que está trazendo honra e glória ao nome de Jesus. Sabendo disso, eu queria fazer 3 aplicações que considero que são importantes para nós considerarmos o pentecostalismo brasileiro a partir dessas perspectivas que nós avançaremos. Durante este mês, o que nós vamos estudar aqui são os movimentos do Espírito.
Na sua revista, o que tem aí são as maneiras diferentes como o Espírito trabalha. E você vai ver os seus olhos brilhar ao descobrir que Deus trabalha de muitas formas e Ele trabalha ainda hoje. 3 aplicações que eu faço. Primeira aplicação. O que torna alguém pentecostal é a experiência com o Espírito. Você faz parte de uma igreja pentecostal. A Assembleia de Deus é pentecostal. Mas o que torna você pentecostal não é você ser membro da Assembleia de Deus. O que torna você pentecostal é a sua experiência com o Espírito Santo. Enquanto você não experimentar a obra do Espírito Santo acontecendo em sua vida, você não sabe o que é ser pentecostal. O pentecostalismo tem tudo a ver com a obra do Espírito. E nesse sentido, nós não podemos abandonar aquilo que é mais forte em nós. O desejo ardente por ver o Espírito Santo fazer alguma coisa em minha vida, em minha igreja, em minha comunidade local. É isso que nos torna pentecostais. O desejo ardente de ver o Espírito Santo sempre se movimentando dentro da igreja. Mas, apesar do Espírito Santo ser este Deus que está se movimentando entre nós, há muito medo do Espírito Santo. Há pessoas que têm receio dessa experiência. Eu não sei se eu quero isso não. Não sei se eu estou disponível a essa experiência sobrenatural. Eu não sei se eu desejo esse negócio, não. Já há alguns anos atrás, o pastor Lloyd Jones nos advertia contra isso. O risco de não desejarmos uma experiência com o Espírito. Ele disse, em outras palavras, certas pessoas instintivamente têm medo do sobrenatural, têm medo do incomum, têm medo da desordem. Você pode ter tanto medo da desordem, ser tão preocupado com disciplina, ser tão preocupado com decência e controle, que se torna culpado do que as Escrituras chamam de apagar o Espírito. E não há dúvida em minha mente de que tem acontecido muito isso. Nós não devemos considerar isso como uma alternativa. Não é possível que existam pentecostais que tenham medo da experiência pentecostal. E eu sempre evoco essas experiências porque elas são muito didáticas. Se eu pegar uma senhora pentecostal que nunca teve oportunidade de ir à universidade fazer um mestrado, fazer um doutorado, e colocar essa senhora para conversar com talvez um doutor em filosofia, ateu. E aí eu digo assim, olha, doutor, a sua responsabilidade é convencer esta senhora de que Deus não existe. E aí o doutor em filosofia vai usar argumentos ontológicos, epistemológicos e coisas que a senhora nem entende. Depois de muito falar, ele vai dizer, está vendo, senhora? É por isso que Deus não existe. E aquela senhora que não entendeu quase nada do que ele disse, vai dizer, olha, eu não entendi os seus argumentos. Mas uma coisa eu sei, eu tenho certeza que Deus existe, porque eu já senti a presença dele falando comigo. Esse elemento é essencial na experiência pentecostal e você deve estimular o seu filho, você deve estimular a sua filha, você deve estimular o seu marido, você deve estimular a sua esposa. Nós fazemos parte de uma igreja pentecostal e o que nos torna pentecostal é o movimento do Espírito no meio da igreja. É o movimento do Espírito trazendo honra e glória ao nome de Jesus. Segunda aplicação que eu faço. O movimento do Espírito não está limitado à minha experiência. Esse é um problema que nós temos que um dia olhar ele nos olhos. Às vezes nós consideramos que o movimento pentecostal tem tudo a ver com o que eu tive por experiência. O Espírito Santo não está restrito a fazer curas apenas. O Espírito Santo não está restrito a profetizar. O Espírito Santo também pode trazer uma palavra de sabedoria. O Espírito Santo também pode trazer uma palavra de inteligência. E nós não devemos limitar a obra do Espírito Santo.
Porque quando fizermos isso, nós caímos no problema da igreja de Corinto. Valorizar um dom em detrimento de tantos outros. Valorizar o incompreensível em detrimento do compreensível. Nós precisamos focar na manifestação espiritual, quer seja ela a mais distinta possível, entendendo que o que torna isso diferenciado é a experiência com o Espírito. O doutor Amos Yong, que é um escritor renomado sobre pentecostalismo, ele escreve o seguinte a esse respeito. O fato de o termo pentecostal ter sido ou pode ser usado para descrever movimentos que nem sempre concordam em todos os aspectos de sua história, teologia ou praxis, não os desqualifica das realidades centrais que os tornam pentecostais. Sabe o que ele está dizendo de forma muito clara e objetiva? O que torna isso aqui um movimento pentecostal é que todos estes dons vêm da mesma fonte, que é o Espírito Santo. Vamos supor que em uma das nossas igrejas locais, o Espírito Santo se manifeste com dom de profecia. E na outra nossa igreja local, o Espírito se manifesta com dom de profecia. E na outra, com o dom de sabedoria. E quando nós nos reunimos, nós compreendemos que tudo isso é pentecostal, porque são movimentos do Espírito. O Espírito Santo está agindo do jeito que Ele quer, quando Ele quer, aonde Ele quer, para trazer honra e glória ao nome de Cristo. Às vezes as pessoas dizem isso para mim, principalmente quando eu vou falar num evento de jovens, onde tem mais de um palestrante, e aí o palestrante anterior é usado num dom, às vezes, de profecia, ou num dom de cura, e aí eu vou lá e prego, ensino, e as pessoas chegam assim meio constrangidas perto de mim, batem no meu ombro e dizem, quem sabe na próxima, né, pastor? Não aconteceu nada, mas não desiste não. Continua. Ô, irmão, o Espírito Santo se manifestou tanto na cura como na sabedoria. E em tudo isso o nome do Senhor foi glorificado. E nós não consideramos mais espiritual nem quem cura, quem tem o dom de cura, e nem quem tem o dom de sabedoria. Porque em tudo isso há o Espírito Santo agindo no meio da igreja. Esse fato prático acontece com frequência nos nossos cultos. Quando vem uma pessoa com dom de cura na igreja, você já viu o tamanho da fila depois do culto? Fila grande. Mas quando vem alguém com dom de sabedoria, você já viu a tristeza no rosto dos irmãos? Nossa, cadê aquele irmão da cura? Por que o pastor Lorival não trouxe mais ele? Nós temos que parar agora com isso. O nosso desejo é ver o Espírito Santo se movimentar na igreja de todas as maneiras possíveis para trazer honra e glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira e última aplicação para me encerrar. O movimento pentecostal sempre foi sobre aquilo que fazemos para Cristo. 1900 até hoje. O que o Espírito está se movimentando no Brasil é para mostrar a obra redentora de Cristo. É para mostrar o amor de Cristo. Nunca foi sobre o nome de uma família. Nunca foi sobre uma causa política. Sempre foi sobre a obra de Cristo. E é isso que torna o povo pentecostal o povo da Bíblia. O povo do temor, o povo da reverência. Porque o povo pentecostal está no movimento por causa de Cristo. Porque acredita que Cristo vai voltar a qualquer momento para buscá-los. E é exatamente isso que deve motivar a continuidade do movimento pentecostal. O que Cristo está fazendo no Brasil antes de 1900 e o que Cristo vai continuar fazendo no Brasil até o dia que Ele voltar. Olha que interessante, o pesquisador que agora há pouco disse a vocês, o Kennedy, conclui a sua pesquisa de uma maneira muito maravilhosa. Ele diz assim, não coloque seus novos crentes somente em um banco. Coloque-os no campo de colheita onde o trabalho está. Não apenas dê aulas, coloque-os para trabalhar. Se eles estão fazendo algo por você, eles vão vacilar.
especialmente quando você sai. Se eles estão fazendo algo por Jesus, eles vão perseverar até o fim. O que fez o movimento pentecostal avançar tanto foi a causa do Espírito Santo estar se manifestando, que é trazer honra ao nome de Cristo. Os pioneiros pentecostais invadiram os lugares mais remotos, em condições mais inóspitas possíveis, sem glória, sem honra e sem louvor, mas com uma esperança: o nosso Senhor Jesus vai voltar, e nós temos uma missão a cumprir até que Ele volte. É isso que nos movimenta como povo pentecostal. Senhor, nós desejamos que o nome de Cristo seja glorificado nesta cidade. Nós desejamos que o nome de Cristo seja glorificado em Brasília. E nós não entendemos que haja outra maneira, senão pelo Evangelho ser pregado, senão pelo movimento do Teu Espírito nesta cidade. É isso que motiva o pentecostal: abrir igreja indo de bicicleta, ir andando, descalço, com roupa boa ou ruim, com pouco ou sem nenhum dinheiro. Nunca foi dinheiro, nunca foi motivações escusas, sempre foi a honra e a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E se o pentecostalismo desejar avançar pelo Brasil, ele deve olhar para Cristo como sendo aquele que nos chamou para esta grande obra. Senhor, é por isso que nós desejamos ver o Seu mover na igreja, para que através deste mover, o Teu nome possa ser glorificado nesta nação. O Senhor alcance as pessoas mais distintas deste país, que o movimento do Espírito Santo possa trazer honra e glória à pessoa de Cristo. Chegou a sua hora de ter a sua experiência pentecostal. Pastor, mas eu já tenho. Então conserva a sua experiência pentecostal. Nós temos avançado porque a força da igreja brasileira é o Espírito Santo. E eu quero orar por você nesse sentido, para que você se sinta motivado a vir a EBD estudar os movimentos do Espírito Santo, a perceber a maneira gloriosa como Deus está trabalhando nesta nação. O mesmo Deus que salvou você naquele dia, Ele continua fazendo coisas grandes hoje. E nós estamos desejosos por ver o Espírito Santo se movimentar em nossa igreja. Nós estamos desejosos por ver o Espírito Santo se movimentar em nossas vidas. Ó Deus bendito, é o Senhor que nós oramos neste momento, Pai. O Senhor tem feito coisas maravilhosas nesta nação pelo poder do Espírito. Mais de 25 milhões de pessoas foram alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. E nós entendemos que o Senhor pode fazer muito mais. Nós desejamos que o Senhor faça muito mais. Nós desejamos que o nome de Cristo seja conhecido em Brasília. Nós desejamos que o nome de Cristo seja conhecido no Brasil. Nós desejamos que o nome de Cristo seja conhecido no mundo. E por isso te pedimos, ó Deus, que haja um movimento do Teu Espírito sobre a Tua igreja. Que haja um movimento do Espírito sobre nossas vidas, para que cheios do Teu Espírito possamos testemunhar esta grande obra de salvação, para que cheios do Teu Espírito possamos proclamar as grandezas daquele que nos salvou e nos trouxe para a salvação eterna. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, que haja essa experiência sobrenatural sobre a vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, para que o Teu nome seja glorificado. É assim que nós oramos e pedimos.